De volta com o nosso Você Bonito e olha que culinária show para esse momento, né? A oportunidade de aprender então um pão sem glúten de fermentação natural para você ter o pão mais saudável possível todos os dias na sua casa com a nossa querida chefe Wanda Hering. Bem-vinda! Obrigada, meu Que anjo. prazer tê-la aqui. Muito bom, adorei a ideia. Acho que isso aqui é para ensinar para as crianças, né? Para entender o porquê, né? Por que ele vai ser mais saudável. Sim. Então, é uma bela aula. E você sabe que tem uma história, né? Esse fermento. Na Alemanha, assim que começou todo esse período, né? Que as pessoas tiveram que ficar em casa, sumiram muitos produtos de supermercado. Um deles foi o fermento. Tá. E as pessoas começaram a ter que criar alternativas para o fermento. E essa foi uma pessoa muito conhecida, uma chefe de cozinha, que foi parar em tudo quanto era programa de TV, ensinando as pessoas a fazerem o fermento natural em casa. Que legal. Mas esse é legal porque ele é prático, fácil. Não é um levain que a gente tem que ficar tomando Não é o levain, conta. é isso que eu ia te perguntar, não é o levain. Não, tá. não. Pelo tá? que eu tinha batido o olho, eu já tinha imaginado. É uma fermentação selvagem, que é muito fácil de cuidar, sabe, de manter, e que te dá um pão maravilhoso sem fermento. Ai, né? que máximo. E você tem uma filha que mora lá, Eu né, na tenho, Alemanha. eu tenho. Então, gente, histórias verídicas aí. É verdade. Vamos começar com os ingredientes? Vamos. Olha lá. A gente vai usar, então, para o preparo do fermento natural. Vou colocar passo a passo para vocês. 600 gramas de água, mais ou menos a 27 graus. 150 gramas de maçã ou da fruta seca. 25 gramas de mel e 1,5 litro de água, certo? Certo. Para refrescar, a gente vai usar 100 gramas de água fermentada, 600 gramas de água morna, 80 gramas de maçã ou também da fruta seca e 20 gramas de mel, tá? Aí, a gente vai para esponja, que é o outro passo. 75 gramas de farinha de arroz, 75 gramas de teff, é isso? Isso, ou tá certo. sarraceno. Isso. E 180 gramas de água fermentada. Vamos começar, então, com... Nossa preparação do nosso fermento. A primeira do zero, o fermento criado do zero, tá? Ok. Então, ó, a gente vai precisar colocar todos os ingredientes aqui pertinho, né? Primeiro a gente já tem a água aqui, vai precisar de água morna, tá? Também. Então o que eu faço? Eu pego a fruta seca ou a maçã, já misturo aqui, ó. Faz de conta que eu tô misturando tudo dentro de uma garrafa dessa aqui, tá bom? Tá bom. Porque é onde ela vai ficar para fermentar. E aí a gente coloca o mel. E mexe. Isso. Essa água não é a morna, é a temperatura ambiente. Essa que tá aqui é a temperatura ambiente. Essa que eu tô acrescentando seria a morna, né? Tá. E aí eu tenho o meu fermento aqui. Lógico que tudo isso eu vou colocar aqui dentro dessa garrafa. Tá. Então como que eu faço? Primeiro eu coloco as frutinhas, que é mais fácil, né? Aí com um funilzinho eu coloco o restante. E aí o que eu vou fazer depois que eu coloquei aqui? Se eu apertar aqui, ó, dá pra perceber que tá bem dura, tem gás aqui, tá? Então, ó, antes de chacoalhar, eu abro, ó, tirou o gás. Então faz de conta que tá tudo dentro dessa garrafa. Tá. O que eu faço? Uma girada ou assim, ó, deixo lá. Tá. Daqui a pouco faço alguma coisa em casa, eu volto lá, ó. Girada. Girada, no mínimo 2. Aí durante o dia 6, tá? Tá. E aí, pra que eu faço isso, essas chacoalhadas? Pra dissolver bem o meu mel, pra tudo se misturar. Tá bom. Ela fica em temperatura ambiente por 2 dias. E assim, não é um lugar quente, também não é um lugar gelado. É aquele lugarzinho que a gente gosta de pôr o pão. Toda dona de casa sabe onde é, onde vai ficar essa garrafa. 2 dias em temperatura ambiente. Depois disso, vai pra geladeira. Aí tá na geladeira. Como que eu vejo que tá fermentando? Eu consigo ver as bolinhas, ó. Daqui dá pra ver as bolinhas aqui, ó. E aquela garrafa bem firme. Tá, a gente só abre pra tirar o gás uma vez, que é logo que você... Isso. Na verdade, assim, ó. Toda vez que for chacoalhar, lembra que eu falei que tem que chacoalhar duas? Sim, você sim. tira um pouquinho do gás. Ah, melhor tirar. Tá, tira. Aí você tira o chacoalha, ó. Tá bom. Então, Tá? sempre tira um pouquinho e chacoalha. Aí chacoalha. Abre um pouquinho e chacoalha, tá? Porque é gás que tem aqui dentro, né? Então, aí eu tenho... Uma semana na geladeira, eu tenho o meu fermento, que eu posso utilizar já para fazer o meu pão.
Só que eu vou precisar refrescar esse fermento, não é? Então, depois de 7 dias, eu vou usar essa outra mistura que eu tenho aqui, ó. Que eu pego um percentual desse aqui, que é aquele que a gente já explicou, mais uma quantidade de água extra, as frutinhas que eu estou utilizando e o mel novamente. Tá. Então, o que aconteceu aqui? Lembra que aqui eu coloquei 2 partes de água? Aqui eu vou colocar uma parte de água e uma parte desse. Entendi. Né? E aí eu tenho o meu fermento refrescado. Tá, é tipo o kefir que a gente ensinou uma vez, você tem que pegar depois parte daquele kefir. Eu pego uma parte desse para refrescar, tá? Entendi. Aqui eu criei do zero. Aqui eu estou refrescando. Tá. E aí eu tenho, então, meu fermento refrescado, tá? Mas aí a gente vai utilizar aquela. Isso. Não, a segunda. Essa aqui. Essa água. Sempre vai ser água mais esse líquido na refrescagem. Tá bom? Tá. Então é 600 mais a quantidade de... Aqui já tem ela refrescada. Aqui ela já tá. Tá bom. Aqui ela já tá prontinha, tá? É que eu trouxe assim para vocês verem, né? Tá. Tá bom. Então a gente passa aqui para trás. Eu já tenho meu fermento, já tá pronto, refrescado. Uma vez por semana eu refresquei. E agora eu vou fazer a esponja. A esponja do nosso pão. Para a esponja do nosso pão, ó, eu tenho essa água aqui, tá bom? Aí eu tenho aqui também, ó, um percentual de farinha de arroz e de farinha de sarraceno, trigo sarraceno, tá? Os dois são sem glúten. Já sem a frutinha. Sem só a frutinha, ó, eu peguei, né, na hora de colocar eu coei, né? Não uso a frutinha não, tá bom? Aí eu venho aqui, ó, misturo as farinhas. E eu misturo, então, o meu fermento, que saiu da garrafinha. Tá? Coloco ele aqui. Misturo e deixo fermentar. Como que eu percebo que fermentou? Vai criar bolinhas. A parte de cima vai criar bolinhas, é fermento mesmo. É porque você não pode pegar, mas se você pegasse aqui, você ia ver que já tá de novo. Eu vou abrir, ó. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Wandinha. Fala, vamos lá, eu vou ligando aqui, sim, ó. Vai perguntando. Essa que ficou, então, 2 dias naquele cantinho de casa, mais 7 dias na geladeira, aí você resfriou com outra fazendo nova. Você vai continuar guardando na geladeira o que vai sobrando. Isso, e a cada 7 dias eu vou refrescando. Ah, e aí quando que você começa de novo? Quando realmente acabar essa que estava na geladeira. Isso, mas ela praticamente nunca acaba, ó. Do jeito que ela tá aqui, eu já tenho a quantidade suficiente para refrescar, para fazer mais uma, entendeu? Entendi. É isso. Não, mas uma hora acaba. Só se você zerar de vez. Isso, aí, mas se zerar zerou de vez, não tem problema. Começa tudo de novo. Isso. Então e era é isso que eu queria entender. Porque assim, em outras situações, nunca acaba, porque assim, você vai sempre tendo, aquilo cresce de novo, né? Sim. Nesse caso, a gente vai refrescando e vai diminuindo aquela que está na geladeira. Aí o que vai acontecer? Entenderam a minha, entendi, percepção? Entendi, sim. Mas aí o que vai acontecer, né? A gente cria de novo, não tem problema. Perfeito. 2 dias a gente tem. Bom, aqui seria a nossa esponja, que eu vou esperar, então, a esponja formar bolinhas na superfície e já tá pronta. Então, a nossa formou. Então, ó, eu já tenho uma aqui, ó. Aí já, olha essa daqui, ó. Que dá, depois que dá, já tem também, ó. Mas olha essa daqui, ó, olha isso. Essa é a esponja. Olha como tá. Tá vendo a esponja? Tá bem fermentado, né? Que é o que a gente quer, tá bom? Quanto tempo ficou assim? Ela precisa de, no mínimo, 2 horas. Tá. Aí ela vai e fica bem Pode ser no micro-ondas, deixar assim fechadinho? Pode, deixar fechadinho, né? Num lugar quentinho, tá? Aí agora, a gente vai começar com os ingredientes do nosso pão, que você vai ter que falar. Vamos lá. Bora lá. Ingredientes do pão. Aqui, achei. Isso. A gente vai usar 80 gramas de farinha de arroz, lembrando que é um pão sem glúten, tá? 80 gramas de teff ou sarraceno, 120 gramas de farinha de mandioca ou de tapioca, 220 gramas de aveia sem glúten, 20 gramas de farinha de linhaça, 12 gramas de sal, 170 gramas de água fermentada ativa, que é essa que a gente já fez, e 170 gramas de iogurte ou de kefir. Exatamente. Tá? Tá. E aí eu começo, né? Eu pego aqui a minha esponja, ó, ela já tá aqui, ela cresceu, né? Ficou 2 horas, fermentou bem. Já coloco ela aqui, tá? Tá. E eu começo a juntar, então, todas as outras farinhas, tá? Então, a gente vai só juntando, tá?
Olha, dá pra sentir? Você sentiu o cheiro, não? Total, Já tá sentindo? nossa. Impressionante, né? Que bacana. É, muito Super legal. acessível. E fica um pão também muito gostoso e saudável, né? Cheio de probióticos. Isso também é Sim, muito bom, é. né? Ó, eu posso colocar aqui já, ó, o sal, tá? Não tem problema. Coloco também, ó, a aveia, tá? E aí eu misturo tudo, né? E eu começo a agregar, então, agora os líquidos, E né? não vai ovo, né? Isso, não vai, então, é vegano ainda, né, se for ver, né? Se você escolher um iogurte, por exemplo, um iogurte de coco, um iogurte vegano, né? Tá. Esse aqui não é o caso. Então, vamos lá. A gente vai agregando, misturando. Aquela minha esponja já tá aqui, já tá, ó, agregando tudo. E eu vou colocar agora nossa água fermentada, que saiu daqui da garrafinha. A fermentada já Isso, exatamente. é resfriada. Exatamente, refrescada. Refrescada. Refrescada, isso. Refrescada. Não, refrescada, tá? Tá. Então, assim, a gente vai colocando. Porque o que que acontece? Olha, um levain, eu tenho que refrescar ele todo dia. Entendeu? É farinha e água. E eu mexo e refresco, né? Esse daqui, eu não preciso. Ele fica 5 horas, então, né? 5 dias na geladeira, sem que eu precise refrescar. Entendi. Eu só preciso refrescar uma vez por semana. É mais fácil, né? É bem, mais bem, fácil. bem melhor, tá? Puxa, que legal. Não, é maravilhoso isso aqui, tá? E aí, ó, a gente mistura bem. Então, eu já tenho aqui, ó, o meu pão, tá? Aí, o que que vai acontecer? Eu coloco na minha forma, que tá aqui, ó, untada. Eu untei e passei farinha de arroz, tá? Ó, farinha de arroz. Aí, unta com maggi, com óleo de coco, tá? E eu tenho aqui a minha massa. Tá. Bem misturadinha. Vou colocar perguntinha enquanto você termina Isso. de misturar. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Marta, um beijo. Qual a diferença de, então, levain e fermentação selvagem? Então, a fermentação selvagem é quando a gente usa esse processo aqui, olha, de água, sabe? Ou, por exemplo, o kefir, o kombucha, também são fermentações que a gente chama de selvagem. Tá. E existe uma outra coisa também. Ele agrega aquele sabor azedado, sabe? As preparações, né? O levain, ele já é uma preparação onde a gente usa a farinha fermenta. Sabe, tem a junção do carboidrato, né? Das bactérias que a gente tem, né? Fora do ambiente, que fazem com que o levain cresça, entendeu? Entendi. Aqui não, é só isso aqui, ó. Não tem mais nada, nenhuma estrutura que influencie. Entendi. É só a fermentação da água com as frutinhas, tá? Perfeito. É Entendi. isso. Tá. Aí vamos lá. Agora eu vou transferir, tá? Essa massa para minha forma. E depois que eu transferir, ela vai ficar 24 horas fermentando para crescer. Tá. Ela cresce lentamente. Onde que eu deixo ela? Eu deixo ela num ambiente que seja frio, não pode ser quente, não pode ser gelado demais, né? Tá. Então, por exemplo, na geladeira, deixa na última gaveta da geladeira, dentro da gaveta, tá? Tá. Ou num lugar mais frio. Lá em casa, por exemplo, é na minha lavanderia. Então ela fica na lavanderia, Tá. E a gente fica observando, ela começa a crescer, tá? É isso. Gente, olha o cheirinho, vocês estão sentindo? De azedinho, né? É que vocês estão com a massa. É mais difícil mesmo. Não dá, com a máscara não dá. Mas ele fica bem azedadinho, a gente sente aqui, assim, né? Tô sentindo. É gostoso. Perguntinha do público na tela, olha E o pão lá. também fica com esse sabor. Valéria, obrigada, um beijo. No lugar do teff ou sarraceno, posso usar qual farinha sem glúten? Parabéns pela receita, estava procurando algo sem fermento, gratidão. Ai, que bom. Aquilo, E sem falar que é mais saudável. Você pode usar qualquer uma dessas farinhas, até um mix de farinhas sem glúten, tá? Você pode usar, né? Aquele mix de farinha sem glúten. O que você precisa prestar atenção é que a farinha de mandioca é a que dá liga, tá? A gente precisa dela. Mas e as a gente outras tem você que pode ter substituir. amido mesmo, não tem como ser low carb, porque precisa do amido nessa receita, né? O que existem, que algumas pessoas fazem, que é o que eu falo, né? Não é fermentação natural, é um acréscimo do fermento azedado que dá sabor ao pão. É diferente. É diferente. É diferente, tá? Entendi, A perfeito. gente não chama de fermentação natural. A tá? gente vai levar pro forno? Isso, aí agora, ó, do jeito que tá aqui, eu vou só colocar um pouquinho das nossas, né? E vai pro forno, 180 graus, faz de conta que ele já, né, cresceu.
180 graus, mais ou menos 1 hora. Vamos deixar uma perguntinha do público que mandaram enquanto eu vou experimentando esse pão delicioso. Fabi, um beijo, obrigada. O que posso usar para substituir o mel? Puxa vida, sou vegana. É super fácil. Dá para usar o melado, tá? Na mesma proporção. Digamos que a pessoa também não tenha mel ou melado em casa, porque essa receita é para esse tipo de situação, né? Que me falta algum ingrediente em casa por causa da quarentena. Pode usar açúcar, pode usar demerara, tá? E tem mais uma dica que eu queria deixar aqui. 125 ml desse nosso fermento líquido equivalem a 12 gramas do fermento fresco. E a 3 gramas daquele fermento biológico. Então você pode fazer essa troca também. O Ti, nosso diretor aí de imagem, perguntou se a gente pode pôr... Eu tô passando meu álcool em gel que eu vou pegar o pão com a mão, tá, gente? Só pra explicar. Se pode botar oleaginosa, sementes, tipo de abóbora, castanha. Pode dar uma incrementada. Pode bastante, tá? E minha amiga querida, do que é esse... Ai, tá quentinho. Então é cottage com ervas. Cottage com ervas, somente. Eu dei uma aquecidinha no seu pão. Deixa eu pegar um pedacinho do meu. Aqui, ó. Ai, que delícia! Tá bom, né? Nossa, cottage com ervas, é só bater? Só. Mistura tudo e bate? Nossa! Mais nada. Vamos fazer o seguinte. Glaucia tá boazinha. Quer um pouquinho? Glaucia vai chegar aí rapidinho, quentinho. Pra saber mais do trabalho da nossa chefe, Instagram, @chefe tudo junto, Wanda Hering tudo junto. Isso. O Hering é aquele Hering que vocês conhecem. Então, como se escreve? @chefe Wanda com V. Hering, tudo junto, já encontra o seu trabalho. Você é maravilhosa. Obrigada, meu amor. Obrigada, sempre um prazer. Você explica tão bonitinho, vocês viram? Quem tiver dúvida, manda mensagem, mas vamos colocar em prática tudo isso. Vamos. Um beijo. Estava